Olá, sejam bem-vindos à nossa 15ª aula de leitura e comentário do texto A Caminho da Linguagem, de Martin Heidegger. Nós estamos lendo e comentando o texto A Linguagem, que é o primeiro dessa coletânea de textos de Heidegger, que nos propõe pensar a linguagem desde a linguagem e nos propõe escutar a fala da linguagem. Nós paramos a nossa leitura e comentário na página 16 da nossa tradução brasileira, feita pela professora Márcia Schubach, e nesta página nós líamos uma passagem do texto em que Heidegger falava a respeito do nomear e das coisas. O que é nomear? Nomear como evocar, como chamar as coisas para a proximidade, para uma presença que, de certa maneira, está numa relação com a distância e com a ausência. As coisas, Heidegger nos apresenta como aquilo que reúne, concentra a quadratura do quarteto de céu e terra, mortais e divinos. Nós já falamos a respeito dessa noção de quadratura, tal como aparece no texto que se intitula Habitar, Construir e Pensar. O texto Construir, Habitar e Pensar, que está em Ensaios e Conferências. Essa quadratura tem a ver com mundo. Tá? Então, temos aí uma conexão entre nomear, ou a linguagem no sentido do nomear, as coisas e o mundo. Né? Então, Heidegger dizia no finalzinho do texto que lemos, mundo é o nome que damos à quadratura de céu e terra, mortais e divinos, que perdura com unidade no fazer-se coisa das coisas. Então, mundo se refere a esta unidade da quadratura de céu e terra, mortais e divinos. Essa unidade, ela perdura no fazer-se coisa das coisas. Em alemão, Heidegger usa o verbo im Dingen der Dinge. Poderíamos dizer no coisificar das coisas. Né? Heidegger usa essa palavra, o verbo estranho, o verbo dingen. Né? É uma peculiaridade da linguagem de Heidegger aqui. Né? Temos a palavra ding, que significa coisa, e ele usa um verbo dingen, né? Que seria quase como coisar, né? Coisificar. Coisificar não nos soa muito bem, né? Quase que seria coisar, o coisar das coisas. Né? Assim como ele usa o verbo welten para Welt, isto é, o mundificar do mundo, tornar-se mundo do mundo. Né? Então, o tornar-se mundo do mundo tem a ver com o tornar-se coisa das coisas, o vigorar, o viger das coisas. As coisas no seu fluxo, no seu processo. Né? As coisas se tornando coisas, as coisas se fazendo coisas, as coisas vigendo
vigorando como coisas. Logo vem a frase, nós ainda não lemos, vamos ler na passagem da página 16 para a página 17. Diz assim: no nomear, as coisas nomeadas são evocadas em seu fazer-se coisa. Fazendo-se coisa, as coisas desdobram o mundo, mundo em que as coisas perduram, sendo a cada vez a sua duração. Fazendo-se coisa, as coisas dão suporte a um mundo. No uso antigo de nossa língua, suportar, dar suporte, também diz beren, portar, porte, gesto. Daí surgem as palavras geberen, gestar, e geberde, gesto, gestualidade. Fazendo-se coisa, as coisas são coisas. Fazendo-se coisa, as coisas são gesto de mundo. Então, nós vamos tentar agora compreender um pouquinho essa noção de coisa com a qual Heidegger está trabalhando. Para isso, nós vamos retomar ou remontar a alguns textos que não estão presentes em A Caminho da Linguagem. Nós temos em mente o texto que se intitula A Origem da Obra de Arte e outro texto que se intitula A Coisa, que está também em Ensaios e Conferências. Em A Origem da Obra de Arte, Heidegger discute a relação entre coisa e obra, no sentido da obra de arte. Bem, não vamos entrar nos pormenores dessa discussão, não vamos aprofundar na noção de obra de arte. Vamos apenas retomar daquele texto, A Origem da Obra de Arte, o que Heidegger fala a respeito da coisa. Heidegger lembra que na tradição ocidental nós temos 3 modos de encarar o ser coisa da coisa, ou seja, a coisidade da coisa. Isto é, aquilo pelo que a coisa tem o ser coisa, a essência, a quididade da coisa. Bom, esses 3 modos são a coisa no sentido de substância com seus acidentes, a coisa no sentido de aquilo que é perceptível nos sentidos da sensibilidade e, em terceiro lugar, a coisa como matéria informada. Então, a coisa como substância com seus acidentes é o primeiro modo da tradição ter entendido o ser coisa da coisa. Depois, o segundo modo é a coisa como que é perceptível, a esteton, né? Aquilo que é perceptível nos sentidos da sensibilidade, na audição, na visão, no olfato, no tato, no paladar. Terceiro, a coisa como matéria que recebe uma forma, que é informada. Então, vamos falar um pouquinho sobre esses 3 modos de a tradição ocidental entender o ser coisa da coisa, a coisidade da coisa. Bem, é de se notar que o ser da coisa não é nenhuma coisa, né? Não é uma segunda coisa. Se o ser de uma coisa fosse uma segunda coisa, nós teríamos que perguntar adiante, né? Por aquilo que é o ser que permite a coisa que é a essência da coisa. Bem, isso nós cairíamos naquele argumento que Aristóteles chama de terceiro homem, né? Entendendo que o homem é uma coisa
que a forma de um homem seria uma segunda coisa, né? E, no entendimento de Aristóteles, esse foi o erro dos platônicos, porque a forma, ou o eidos, a ideia do homem, os platônicos teriam transformado numa outra coisa. Né? Então, como algo subsistente e separado, como uma substância. Então, os platônicos teriam hipostatizado, substancializado, digamos, a forma. Né? A forma no sentido do eidos, da ideia, né? A essência de alguma coisa. Né? Então, Aristóteles vai dizer, se é assim, se a ideia, a essência de uma coisa é uma outra coisa, então nós teríamos que procurar adiante, né, a essência dessa segunda coisa, que seria a ideia. E assim nós iríamos ao infinito. Né? Então Aristóteles usa esse argumento, chamado argumento do terceiro homem, para recusar a concepção segundo a qual o eidos, ele seria, ou seja, a forma, seria uma coisa. Né? Isto é, algo em si e por si separado da coisa, como se a forma de um homem fosse uma outra coisa que não o homem. Né? A forma ou a essência de um homem se identifica com o homem, ele mesmo, diz Aristóteles. Né? E não é uma coisa separada desse homem, uma outra coisa. Né? No entanto, nós percebemos uma diferença entre a essência e o ente. Né? A essência não é o ente. O ente, isto que está participando do ser, isso que está exercendo o ato de ser, o ente não não se identifica com a essência. Há uma diferença entre a essência e o ente. São dois princípios diversos naquilo que está sendo. Né? Então, aplicando isso à coisa, né? A essência da coisa não não se identifica com o ente coisa, né? Ou seja, nesse sentido que dizíamos que o ser coisa não é nenhuma coisa, né? É um nada da coisa, né? É aquilo pelo que a coisa é uma coisa, não é uma coisa. Né? Tudo isso pode te deixar confuso, as palavras podem estar soando de uma maneira estonteante na sua mente ao ouvir isso, mas é um modo da gente ir tentando captar o que é uma coisa. Quando nós perguntamos o que é uma coisa, nós perguntamos pelo ser da coisa. Né? Então, a tradição respondeu de três maneiras, né? A respeito dessa pergunta da essência da coisa. O que é uma coisa? Uma coisa qualquer, né? Qualquer coisa. Bem, um modo de responder foi entendendo a coisa como uma substância que traz consigo os seus acidentes. A coisa como usia, né? Usia no sentido de uma presença constante, de uma presença perdurante, de uma presença estável. Né? E os acidentes como aquilo que é casual na coisa, aquilo que advém e sobrevém à coisa. Né? Aquilo que, no entanto, não é necessário para aquela coisa ser aquela coisa que ela é. Né? Então, isso são os acidentes. Digamos, um giz é uma coisa, mas ser branco não é
necessário para um giz ser giz. Ser branco é casual. Então, esse predicado branco nomeia uma cor. A cor é uma qualidade desta coisa, que é o giz. Então, nessa resposta, digamos assim, o giz seria uma substância, isto é, aquilo que está sendo em si e por si. O branco seria um acidente, seria aquilo que está sendo em outro, isto é, na substância. Porque branco não é branco em si por si. Branco é sempre branco em alguma coisa. Por exemplo, no giz. Então, esse esquema, digamos assim, facilitado, vai nos levar à noção de substância com seus acidentes, né? Em vez de usia, substância, também se usava a palavra hipokeimenon, isto é, aquilo que está subjacente, aquilo que está dado como fundamento ou como suporte, né? Hipokeimenon se traduziu para o latim como subjectum, que nós traduzimos por sujeito. Então, a coisa seria o sujeito. A coisa seria aquilo que está subjacente nas mudanças de suas propriedades, que são os seus acidentes. A coisa seria aquilo que está dado como fundamento numa mudança de modos de aparição, né? Então, digamos assim, uma manga, né? Uma manga, você tem o fruto manga, né? Esse fruto traz uma semente, né? Você planta aquela semente germina. É manga, aquilo que germinou. Mas é muito diferente o fruto manga e a planta que germinou da semente manga. É o mesmo, mas os aspectos são muito diferentes, né? Aquela plantinha que germinou, cresce, torna-se uma árvore, é um outro aspecto bem distinto, né, da plantinha recém-nascida, recém-germinada e do próprio fruto com sua semente. Então, aquela noção de que substância é aquele mesmo que permanece constante nas mudanças de manifestações, nas mudanças e variações das propriedades. Então, a coisa seria sempre essa substância com seus acidentes, esse fundamento com suas propriedades. Bem, na edição de Portugal, das editoras 70, de A Origem da Obra de Arte, Heidegger diz, ele faz uma ilustração, ou melhor, uma mostração desta noção de coisa como substância com seus acidentes. Ele diz assim na página 16, uma simples coisa é, por exemplo, este bloco de granito. É duro, pesado, extenso, maciço, informe, rude, colorido, ora baço, ora brilhante. Tudo o que acabamos de enumerar podemos encontrar na pedra. Tomamos assim conhecimento das suas características, mas as características indicam que é peculiar à própria pedra. São as suas propriedades. A coisa tem-nas. A coisa, em que pensamos quando nos referimos aqui à coisa? Manifestamente, a coisa não é apenas o somatório das características, tampouco a acumulação das propriedades através da qual somente surge o todo. A coisa é, como todos julgam saber, aquilo em torno do qual estão reunidas as propriedades. Fala-se então do núcleo das coisas. Os gregos teriam chamado a tal to hipokeimenon. O elemento nuclear da coisa era para eles, de certo, o que subjaz e que existe sempre. As características, porém, chamam-se ta simbebekota, o que sempre já aparece também
com o que de cada vez existe, e que com isso justamente ocorre. Então, vem aquela noção de que a coisa tem um núcleo que é subjacente, que é isso que já existe, e que esse núcleo ele aglutina ao redor de si o conjunto das propriedades, das características mutantes desta mesma coisa. Então, essa compreensão, ela vai sofrer variações, ela advém dos gregos, né? Platão, Aristóteles, mas ela chega até nós muitas vezes de uma maneira defasada, no senso comum, como um substancialismo já bastante esquemático, defasado, né? Então nós pensamos o núcleo como sendo a coisa e as características como sendo aquilo que está ao redor desse núcleo, né? Ou pensamos como uma espécie de a casca da coisa, né? Esse conjunto de características, de propriedades da coisa. Heidegger diz: estas designações não são quaisquer nomes. Nelas fala o que já aqui não se pode mostrar, a experiência fundamental grega do ser doente no sentido da presença. Através dessas determinações, todavia, fundou-se a interpretação a partir de então decisiva da coisidade da coisa, e estabeleceu-se a interpretação ocidental do ser doente. Ela começa com a recepção das palavras gregas no pensamento romano-latino. Hypokeimenon tornou-se subjectum, hipóstasis vira substância, symbebekos torna-se actidens. Esta tradução dos nomes gregos na língua latina não constitui de modo algum um acontecimento sem consequência, porque ainda hoje é tido. Antes se esconde por detrás da tradução aparentemente literal e que por isso preserva uma tradução da experiência grega para outro modo de pensar. O pensamento romano recebe os nomes gregos sem a correspondente experiência original do que eles dizem, sem a palavra grega. O enraizamento do pensamento ocidental começa com essa tradução. Então, Heidegger está dizendo, quando se traduz hypokeimenon por subjectum, hipóstasis por substância, symbebekos por actidens, essa tradução, embora literal, ela, no entanto, encobre a experiência grega fundamental do ser como presença. O ser como presença que perdura, presença perdurante. Esta experiência do ser como presença perdurante e a experiência da verdade como desvelamento se perde na tradução, isto é, na recepção e na transformação romana-latina dessas palavras fundamentais do pensamento grego. E uma coisa a que Heidegger também chama a atenção é que essa compreensão da coisa como substância que traz consigo acidentes, essa compreensão ela tem alguma coisa a ver com o predomínio do logos, do discurso sobre a coisa, né? Ou seja, a estrutura do discurso, no sentido do enunciado, né? O enunciado que se estrutura a partir de um sujeito com seus predicados, esta estrutura ela acaba sendo projetada, de certa maneira, para a coisa como um fundamento que tem os seus acidentes, suas características, suas propriedades mutantes. Então, digamos assim, o sujeito do enunciado está para o suporte da coisa, assim como os predicados do enunciado estão para as propriedades das coisas. Há ali uma convergência entre a coisa como um suporte, como um núcleo,
presente constante e suas propriedades, características, modos de manifestação, com o sujeito do enunciado e os predicados do enunciado. Heidegger diz assim, na página 17 de A Origem da Obra de Arte. No fundo, ele pergunta assim, o que é mais natural do que o homem projetar o modo como concebe a coisa no enunciado sobre a estrutura da própria coisa? Esta ideia, aparentemente crítica, mas na verdade muito precipitada, teria de mostrar primeiro como é possível essa transposição da estrutura da proposição para a coisa, sem que a própria coisa se tenha previamente tornado visível. Até o momento ainda não se decidiu a questão sobre o que é primeiro e serve de padrão, a estrutura da proposição ou a estrutura da coisa. Permanece até mesmo duvidoso se a questão dessa forma poderá, em geral, responder-se. Né? Então, há uma posição aparentemente crítica que diz, né? Houve uma projeção da estrutura da proposição, sujeito e predicado, sobre a estrutura da coisa, suporte e propriedades da coisa. Né? Heidegger diz, aparentemente, né? Isso parece evidente, mas Heidegger diz, isso é duvidoso. Ele diz assim, no fundo, nem a estrutura da proposição serve de padrão para o projetar da estrutura da coisa, nem esta, a estrutura da coisa, se reflete pura e simplesmente naquela. Ambas, a estrutura da proposição e a da coisa, radicam no seu modo de ser, na sua possível relação recíproca, numa fonte comum mais original. Então, a Heidegger diz, se a estrutura da coisa não tivesse se tornado visível, também não se poderia nem mesmo falar da estrutura da proposição se relacionando com a estrutura da coisa. Então Heidegger diz, sim, há um mútuo pertencimento, há uma relação recíproca entre a estrutura da coisa, suporte com as suas propriedades, e a estrutura do enunciado, sujeito com os seus predicados. Há uma inter-relação entre ambos, mas essa inter-relação entre os dois polos, estrutura da coisa e estrutura do enunciado, ela pode ter a sua origem numa fonte comum, num terceiro que na verdade seria o primeiro, que estrutura a própria relação recíproca de estrutura da coisa e estrutura da proposição. Em todo caso, a primeira interpretação avançada sobre a coisidade da coisa, a coisa como suporte das suas características, por mais corrente que seja, não é tão natural como pretende. O que nos parece natural é unicamente o habitual do há muito adquirido, que fez esquecer o inabitual de onde provém. Este inabitual, todavia, surpreendeu um dia o homem como algo de estranho e levou o pensamento ao espanto. Então, Heidegger diz, esse modo de encarar, né, a coisa como um suporte com suas características, como um fundamento, um núcleo que se reveste de propriedades. Esse modo de pensar parece habitual, mas não parece natural. Heidegger diz, mas não é natural, é habitual. Por ser habitual, nos parece natural. Só que ele diz, esse habitual, no pensamento grego, era inabitual. Era algo estranho, era algo que causava, ou melhor, suscitava admiração nos gregos. Esse inabitual é a própria experiência do ser como presença, a própria experiência do ser se dando como a presença perdurante que se desvela. Né? Então, isso era o inabitual.
Isto era o extraordinário que fazia o pensamento pensar. A filosofia nasce da admiração com esse fazer-se coisa das coisas, né? Então o pensamento foi levado ao espanto, né? Agora Heidegger diz nesse texto A Origem da Obra de Arte que esta concepção da coisa como substância com seus acidentes, ela não deixa a coisa ser coisa. Ela constitui um ataque, um assalto ao ser da coisa, né? Ela depois diz que se mantém a uma distância excessiva da coisa. Isto é tão distante que a coisa desaparece do seu caráter de coisa, né? É um modo de considerar a coisa e sua coisidade de uma maneira demasiadamente distante, né? Então, a coisa não aparece no seu ser enquanto coisa, quando nós a consideramos como substância, suporte, fundamento para características, para propriedades. Então, este foi o primeiro sentido, a primeira resposta que a tradição ocidental deu à pergunta: o que é uma coisa? Vamos falar agora da segunda resposta. Isto é, a coisa como aquilo que é perceptível nos sentidos da sensibilidade. Partindo da primeira resposta, Heidegger diz que ela não apreende na sua captação a coisa que está presente, antes, pelo contrário, a ataca. E ele diz: será possível e como evitar tal ataque à coisa em seu ser, à coisa enquanto coisa? Ele diz: só o conseguiremos se deixarmos à coisa como que um campo livre, a fim de que possa manifestar diretamente o seu caráter coisal. Tudo que se queira entrepor entre nós e a coisa, como concepção e enunciado sobre a coisa, deve ser afastado. Então, com isso, recusamos a primeira resposta da tradição. E ele diz: só então poderemos abandonar-nos à presença não mascarada da coisa. Mas este imediato vir ao encontro das coisas, não temos de o provocar, ou mesmo de organizar. Há muito que ele se produz. No que a nós vem na vista, no ouvido, no tato, nas sensações da cor, do som, da aspereza, da dureza, as coisas não vêm sobre nós no sentido literal do termo. A coisa é o aisteton, o que é perceptível nos sentidos da sensibilidade através das sensações. Por conseguinte, tornou-se habitual mais tarde o conceito de coisa, segundo o qual ela nada mais é do que a unidade de uma multiplicidade do dado nos sentidos. Que esta unidade seja concebida como soma, totalidade ou forma, em nada altera o traço fundamental deste conceito. Então Heidegger diz: há um determinado momento na história ocidental em que a coisa ela aparece numa imediatez tal, numa proximidade tal, que ela se dissolve como dados de sensação. Ou seja, aquilo que nós chamamos coisa aparece como o que é perceptível nos sentidos da sensibilidade através das sensações, né? Então, o que nós chamamos de coisa, no fundo, é uma espécie de reunião de sensações, né? Daquilo que é visto, daquilo que é ouvido,
daquilo que é tocado no tato, a aspereza ou a maciez, a secura ou a umidade, o calor ou o frio, né? Aquilo que pode ser sentido, talvez, através do gosto, o sabor, por exemplo, de uma fruta, né? Então, a coisa, ela seria a unidade de uma multiplicidade de dados dos sentidos. Como essa unidade, há várias respostas. Alguns entendem a coisa como uma soma. E esta qualidade e aquela outra qualidade sensível, constituiriam a coisa. Outros entendem como uma totalidade, uma síntese, uma forma, né? Etc. Mas isso Heidegger diz não altera grande coisa na concepção, né? Heidegger vai contestar essa compreensão da coisa como unidade da multiplicidade das sensações. Ele vai dizer assim, na página 18 do mesmo texto: jamais na ocorrência das coisas percebemos primeiro e propriamente, como ele pretende, uma afluência de sensações, por exemplo, sons e ruídos, mas, pelo contrário, ouvimos a tempestade a assobiar na lareira, ouvimos o avião trimotor, ouvimos o Mercedes e o distinguimos imediatamente de um Adler. Muito mais próximo do que todas as sensações estão para nós as próprias coisas. Ouvimos em casa a porta a bater e nunca ouvimos as sensações acústicas ou mesmo os meros ruídos. Para ouvir um mero ruído, temos de deixar as coisas, afastar o ouvido de as ouvir, isto é, ouvir abstratamente. Isto é, nós percebemos coisas, nós não percebemos sensações, dados de sensações. O que nós percebemos são as próprias coisas. O que nós ouvimos não são ruídos. O que nós ouvimos são as coisas. A porta a bater em casa, o ruído do motor de um carro que passa na rua, etc, etc. O que nós vemos não são sensações, o que nós vemos são as coisas. O que eu vejo é o ipê amarelo florido. O que eu vejo não é a sensação do amarelo. Então, ele diz, é preciso ouvir abstratamente para ouvir ruídos, né? É preciso ver abstratamente para ver sensações de cores, né? Isso é uma modificação da nossa percepção. Mas, normalmente, a percepção é um perceber coisas e não dados de sensações. Então, as coisas, diz ele, estão mais próximas a nós do que os dados das sensações, né? Bom, se a primeira concepção ela era problemática porque ela deixava a coisa muito distante, esta ela é problemática porque ela exagera, não é, na proximidade da coisa, porque ela acaba dissolvendo a coisa em dados de sensações e não deixa a distância necessária para a coisa ser coisas, né? As coisas estão no meio, né? Elas nem são tão distantes e nem são tão próximas. Nem são tão distantes para poderem serem concebidas como substâncias com acidentes e nem são tão próximas para poderem ser concebidas como sensações. A proximidade das coisas é uma proximidade, digamos, natural, né? Não artificial, uma proximidade de sensações. A proximidade das coisas requerem até um certo distanciamento para elas serem captadas. Depois vem a terceira
a terceira concepção da coisa, a coisa como matéria informada. Heidegger, na página 19 do texto, diz o seguinte: o que dá às coisas a sua consistência, das Ständige, e a sua nuclearidade, e que origina simultaneamente o tipo do seu afluxo sensível, o colorido, o sonoro, a dureza, o maciço, é a materialidade. Nesta determinação da coisa como matéria, Hülle, está já implicada a forma, morfé. A firmeza das Ständige de uma coisa, a consistência, reside no fato de uma matéria se conjugar com uma forma. A coisa é uma matéria informada. Esta interpretação da coisa reclama-se da perspectiva imediata, com a qual uma coisa nos interpela através do seu aspecto, em grego, eidos. Com a síntese de matéria e forma, está finalmente encontrado o conceito de coisa que se aplica igualmente bem às coisas da natureza e às coisas do uso. Aparentemente, seria assim, né? Bem, então, uma terceira resposta vai partir da materialidade das coisas. As coisas são materiais. É a materialidade que dá à coisa o seu colorido, a sua sonoridade, a sua dureza, seu caráter maciço, etc. Mas esta materialidade, ela só se dá conjugando-se com uma forma, né? É a conjugação da matéria com a forma que concede à coisa esta firmeza, essa consistência da coisa. Mas a forma, a morfé, digamos, essa forma no sentido do formato da coisa, a forma no sentido do formato nos remete para a forma no sentido daquilo que é formador, daquilo que é estruturante da coisa, o que os gregos chamaram de eidos. Então, essa concepção de coisa como matéria e forma, como o sinolon, como o composto de matéria e de forma, essa concepção ela vale tanto para as coisas da natureza, podemos falar da matéria e da forma de uma pedra, de uma árvore, de um animal, quanto também para as coisas de uso. Os instrumentos que nós produzimos, os nossos, as coisas que a natureza não produz e que o homem produz e que nós usamos, né? Heidegger ilustra essa noção de coisa como composto de matéria e forma na página 20. Ele diz assim: o bloco de granito que repousa em si mesmo é algo de material numa forma definida, se bem que grosseira. Forma quer dizer aqui a repartição e a ordenação das partes de matéria nos lugares do espaço, a qual tem como consequência um determinado contorno, a saber, o de um bloco. Uma matéria que está numa forma, isso também o são o cântaro, o machado, os sapatos. A forma determina, pelo contrário, a ordenação da matéria, e não só, ela prescreve inclusivamente de cada vez a qualidade e a escolha da matéria. Impermeabilidade para o cântaro, dureza suficiente para o machado, solidez e flexibilidade para os sapatos. Esta imbricação entre forma e matéria, regula-se de antemão por aquilo para que servem precisamente o cântaro, o machado, os sapatos. Uma tal serventia nunca é destinada nem imposta a entes do tipo do cântaro, do machado, dos sapatos, mas também não é nada que paire algures como uma finalidade acima deles. Então, essa concepção da matéria e da forma vai pressupor uma noção de fim. Tá? Esse fim é a serventia, o para quê de uma coisa. Então, digamos, o cântaro tem que ser impermeável.
ele será feito da argila, né? Da argila seca, queimada, né? O machado precisa ser duro, então ele será feito de metal, né? Os sapatos precisam ser flexíveis, por isso será feito de couro, né? Precisa ser sólido, por isso a sola precisa ser de um tipo de matéria que permite essa solidez. Então, essa noção de matéria e forma, ela é tirada do âmbito da produção artesanal. E o que ela pressupõe um terceiro elemento, que é o fim. Né? E também vai reclamar uma causa motora, né? Aquilo que põe em movimento a produção da coisa. Então, aí surgiu a noção das 4 causas: a causa material e a causa formal, a causa final e a causa eficiente. Então, causa é aquilo que responde pela produção da coisa, é aquilo que responde pela gênese da coisa, pelo ser da coisa. Então, essa noção de matéria e forma, de produção, de 4 causas, ela perpassou também a ontologia medieval, né? Que interpretou a criação no sentido da produção de uma coisa, né? No sentido da fabricação, né? Do fazer de uma coisa por parte de um artesão. E depois isso chegou até a modernidade na noção da técnica, né? A técnica como meio para alcançar um fim, que é a produção de determinadas coisas que têm determinadas serventias, né? Determinadas utilidades para o homem. Bem, acontece que também esta noção, Heidegger, essa resposta para dizer o que é a coisidade da coisa, Heidegger também vai recusá-la. Porque, digamos, ela está não esclarecida no tocante dessa compreensão, digamos, da coisa, do ser coisa da coisa a partir da noção de produção e a partir da noção da compreensão da tecné, da arte ou da técnica. Tá? Então, será que essa concepção da produção e da técnica, será que ela permite, de fato, aparecer a coisa enquanto coisa? Ou será que a coisa apenas enquanto o que é produzido e aquilo que é útil, que serve para como meio para um fim, né? Então Heidegger também vai considerar que também ali nós não alcançamos a coisa enquanto coisa. Bem, na próxima vez vamos retomar essa questão, né, da coisa. O que é o fazer-se coisa da coisa? O que é a essência da coisa? O evento pelo qual coisa vigora enquanto coisa. Heidegger vai dizer então que o nomear vai ter a ver com a coisa. É chamar à proximidade a coisa, mas, digamos, deixando a coisa ser coisa. E o que é uma coisa? Heidegger vai nos apontar. A coisa é um gesto de mundo. Mas, antes de podermos entender a coisa como gesto de mundo, nós vamos tentar ver essa discussão um pouco mais a respeito do que é uma coisa. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência e até a próxima oportunidade.